Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa atividade aqui nesse período de pandemia e só gostaria, antes de começar qualquer coisa, reforçar essa responsabilidade que nós temos como profissional de saúde de não somente atender à quarentena, mas como divulgar para a população, como promotores de saúde, todo esse processo como extremamente necessário, porque por mais que outros problemas advenham dessa quarentena e tal, mais importante de tudo é a gente tentar preservar a vida dos seres humanos, principalmente como promotores de saúde que nós somos antes de qualquer coisa dentro da odontologia. É, Queria agradecer vocês aí pela presença aqui nesse momento tão difícil dessa participação. E, perdão, e vamos dar início à nossa aula sobre a mente coroa clínica, um conteúdo aí interessante para a gente disponibilizar nesse momento para vocês. Coroa clínica, diferente do que está mostrando na foto, não é simplesmente a porção de dente que se encontra acima das gengivas. Diferente do que a gente estuda na anatomia bucal, onde a gente considera a coroa como toda a porção de esmalte onde o esmalte se deposita durante a formação dentária, ou seja, a coroa anatômica toda a porção que está acima da JC, da junção de esmalte. Quando consideramos a coroa clínica, deixa eu movimentar aqui rapidinho. A coroa clínica, na verdade, inclui inclusive porções radiculares, desde que essas estejam supragengivais. Então, quando a gente considera o termo coroa clínica, não é necessariamente a área onde tem esmalte depositado ou relacionado à JCE. Coroa clínica é toda a porção de dente que se encontra acima da região supragengival. Algumas literaturas, inclusive, consideram coroa clínica tudo aquilo que está acima da crista óssea, mas para um entendimento mais simples, a gente vai ficar com essa definição, que é a coroa clínica é a porção de dente que se encontra acima das gengivas. O aumento de coroa clínica, então, por definição, é o conjunto de procedimentos cirúrgicos a serem executados para fornecer forma e retenção a fim de permitir um preparo de dente apropriado, procedimento de moldagem, posicionamento de margens restauradoras e ajuste estético das margens gengivais. Então, vamos falar de cada um dos temas. Por exemplo, quando a gente pode ver nessa figura aqui, seria impossível posicionarmos de maneira ideal uma coroa metalocerâmica ou mesmo de cerâmica pura, de forma que a gente conseguisse restaurar esse dente de maneira satisfatória. Porque os princípios de preparos cavitários que a gente estuda na prótese fixa nos levam a... Basicamente, a gente precisa, quando faz um preparo cavitário em relação aos dentes, respeitar alguns princípios, como retentividade, retenção, e esses princípios aqui não estão respeitados. E para a gente poder realizar esse tipo de preparo num elemento desse, a gente precisa com que toda essa coroa clínica seja reanatomizada. Como assim? Que a gente precisa que essa gengiva desça e abra espaço para que esse dente seja repreparado e todos esses princípios de preparo sejam novamente conseguidos para se fazer essa restauração. Além disso, imaginem vocês a dificuldade de fazer uma moldagem em términos que estão extremamente subgengivais. Então, por vezes, por mais que esses princípios estejam de fato mantidos, e principalmente com a utilização de outras abordagens, como um pino retentor, e a gente consiga essa certa retentividade, seria impossível, muito difícil muitas vezes, conseguir, por términos extremamente subgengivais, se conseguir a moldagem. Então, facilitar esses procedimentos de moldagem também é um dos objetivos do aumento de coroa clínica. Por fim, imaginem o seguinte, senhores, se você precisa fazer um preparo, vocês concordam que a margem restauradora desse preparo ele precisa responder a alguns princípios, por exemplo, de ferrulização,
um preparo precisa ter pelo menos 2 milímetros de dente sadio. Então, se a gente tem uma cárie subgengival e ainda precisaria fazer uma margem, um posicionamento dessas margens restauradoras de uma maneira mais eficiente, precisamos muitas vezes fazer com que esse aumento de coroa clínica aconteça para a gente poder expor essa margem e poder fazer um preparo, um término de preparo adequado para aquele tipo de restauração. Por fim, muitas vezes a gente vai precisar fazer ajuste estético de margens gengivais, ou seja, um central está muito alterado em relação, por exemplo, nesse caso, um central está muito assimétrico em relação ao outro. Então, a gente faz aumento de coroa clínica para poder igualar essas margens e fazer com que essas gengivas se permaneçam simétricas. Princípio fundamental de todo aumento de coroa clínica é que, ao final desse procedimento, a gente consiga preservar o espaço biológico de maneira o mais eficiente possível. E o que seria o espaço biológico? O espaço biológico é a distância que compreende o epitélio juncional e a inserção de tecido conjuntivo. Uma definição lá da periodontia básica, essa seria a definição mais simples. Mas o que é isso na prática? A gente tem aqui um dente cortado, uma vista lateral de um dente cortado ao meio, seccionado, e aí a gente tem aqui a região do epitélio juncional e a inserção do tecido conjuntivo. Percebam que em nenhum pedaço do nosso organismo, o epitélio e o osso estão diretamente relacionados. A gente sempre vai precisar de um sanduíche de tecido conjuntivo entre o material ósseo e o tecido epitelial. E percebam também que esse epitélio juncional aqui, ele nada mais é do que um selo final entre o tecido conjuntivo e o meio bucal. Então, ele é extremamente útil nesse selamento, já que o dente já por si só é uma estrutura muito complicada, muito complexa, porque ela emerge desse tecido conjuntivo, do tegumento, e vai para o meio oral, atravessa tudo isso. Então, a última barreira, a última selagem que acontece entre esse tecido conjuntivo da gente, ou seja, entre os nossos vasos sanguíneos, entre o nosso meio interno e o meio externo, é justamente esse epitélio juncional. E por conta disso, fica muito evidente que a gente inserir preparos ou restaurações nessa região, por vezes pode se tornar uma coisa, como a gente pode dizer assim, que vai gerar alguma repercussão nesse tecido periodontal. Então, por isso que esses procedimentos de aumento de coroa clínica são tão necessários, na verdade. A gente busca justamente sempre a preservação desse espaço biológico, principalmente dessa região de epitélio juncional, para que todo esse aparato esteja protegido do meio externo. E aí, quando a gente vai fazer um término de preparo, como a gente pode ver aqui, a maioria das vezes a gente vai buscar que as margens dos nossos preparos sejam supragengivais, ou seja, acima da gengiva, utilizando a coroa clínica presente. Só que, por vezes, a gente vai ter restaurações ou necessidades diferentes, como, por exemplo, eu preciso que um preparo seja um pouquinho mais retentivo, eu preciso aumentar a altura do preparo, e por conta disso a gente vai trabalhar algumas vezes até com términos gengivais. Em áreas de estética, em áreas onde a cárie já está subgengival, em áreas onde a gente precisa de uma maior retenção, a gente por vezes vai trabalhar com términos subgengivais. E essa não é a questão, porque como a gente viu aqui nessa figura, se o término subgengival estiver localizado dentro do suco gengival, sem problema nenhum. O problema é que quando, ao fazermos esse término subgengival, ele invade essa região de epitélio juncional, e aí a gente vai ter uma série de consequências bem importantes para o periodonto, ou seja, esse periodonto vai acabar estando cada vez mais inflamado por conta disso. E aí essa inflamação gengival vai acabar ocorrendo com perdas ósseas interproximais, por exemplo, podendo gerar bolsas, podendo gerar retrações periodontais gengivais, podendo gerar perda de tecido papilar, por exemplo, se tem um término central e aí eu gero essa reabsorção óssea por causa desse processo inflamatório, eu acabo gerando a perda de papila. Então, uma série de problemas que podem advir dessa invasão do espaço biológico e que vão determinar essa inflamação, essa perda óssea, e aí uma bolsa, uma retração, esse processo inflamatório em si, e é isso que a gente precisa evitar. Ou, se for inevitável uma restauração naquela porção, a gente precisa fazer uma de coroa clínica para que se controle esse processo de perda óssea, para que a gente faça exatamente da maneira mais adequada e não que se espere que o organismo faça essa perda óssea de maneira descontrolada. Por isso que existe esse procedimento de aumento de coroa clínica.
E aí, como a gente pode ver dessas consequências, uma restauração anterior que invada esse espaço biológico é capaz de gerar um processo inflamatório gigante, porque imaginem o quão difícil é para se fazer uma restauração nessa região sem que, de fato, ocorra um gap, por exemplo, um acúmulo de biofilme, qualquer outro processo inflamatório que rompa aquele lacre que é o epitélio juncional. Então, a partir do momento que esse epitélio juncional foi invadido no preparo, ou seja, no momento que esse epitélio juncional foi violado, que eu acho que é a melhor palavra para esse caso, a gente precisa pensar numa estratégia para diminuir esse processo inflamatório, e é daí que vem os aumentos de coroa clínica. Então, como a gente estava falando do posicionamento de uma restauração no interior desse espaço biológico, a gente sempre vai tentar posicionar essa restauração dentro do suco gengival. Então, que ela não entre no espaço biológico. Então, o que se aconselha é que, no máximo, 0,5 milímetros de preparo subgengival sejam utilizados ao se fazer esses preparos. Então, geralmente, em brocas de chanfro, por exemplo, é exatamente o espaço da ponta ativa em chanfro da broca. Mas, de qualquer maneira, é um preparo muito delicado. Por vezes, a gente precisa utilizar o fio para retrair essa gengiva temporariamente, faz o preparo, tira o fio e a gengiva volta para o seu lugar. Mas temos que ter muito cuidado para não invadir esse espaço biológico. Uma vez que seja inevitável no preparo para se conseguir uma retenção adequada, para se conseguir a remoção completa do tecido cariado, para se conseguir esse mínimo de preparo que é como a ferolização, por exemplo, a gente vai falar disso mais para frente de novo. Se isso é necessário, o procedimento de aumento de coroa clínica se torna inevitavelmente necessário para que ele ocorra. Então, além disso, a gente pensando, por exemplo, em restaurações diretas com resina composta, o ideal é que a gente faça as restaurações em ambiente de isolamento absoluto. Então, quando a gente tem uma cárie, o ideal é que, ao se imaginar uma restauração em compósitos de forma direta, que se tenha pelo menos um colarinho de 1 milímetro para que a gente possa fazer esse controle efetivo, mesmo que no isolamento relativo, mas o controle efetivo com fios e manutenção, porque se a gente tiver o término exatamente no suco gengival, mesmo com a utilização de outros métodos para evitar o contato da saliva, o próprio fluido do suco gengival vai acabar contaminando essa restauração. Então, quando a gente pensa em restaurações diretas, a gente precisa de um colarinho de 1 milímetro entre a margem gengival e a restauração para que eles sejam efetuados. Claro que isso é muito relativo, clinicamente trabalhando, mas isso tem que ser considerado em relação às restaurações. E outra coisa muito importante em relação a posicionamento de margens de preparo em relação ao espaço biológico é que quando a gente vai precisar fazer preparos, sejam eles com pinos intrarradiculares ou não, a gente precisa de uma margem de dente sadio de preparo de 2 milímetros, sendo esse primeiro 1 milímetro referente ao formato do preparo em si, seja o ombro ou seja o chanfro, qualquer término que a gente escolha, e pelo menos mais 1 milímetro de férula para a gente poder evitar fraturas radiculares nesses preparos que vão ser, nesses elementos dentários futuramente, principalmente se forem utilizados pinos intrarradiculares. E aí, quando a gente vai pensar em pinos, a gente ainda tem que pensar que esses pinos têm que estar com assentamento positivo, ou seja, que a gente não pode ter aquelas lâminas de faca nesses pinos. Então, tudo isso tem que ser considerado em relação à margem do preparo, em relação ao espaço biológico. E aí a gente precisa guardar todas essas informações que a gente está tendo aqui, porque lá na frente da aula, quando a gente for falar de osteotomia, a gente vai voltar em todas elas para entender quando a gente estiver fazendo aumento de coroa clínica, o quanto de osso a gente tira para a gente poder ter esse espaço biológico preservado. Então, o aumento de coroa clínica tem uma série de indicações e contraindicações. Falando das indicações, a primeira mais evidente é cáries ou fraturas coronárias subgengivais. Aí eu vou até fora da ordem um pouquinho. Quando a gente tem restaurações desse tipo, não adianta a gente tentar fazer uma restauração, seja direta ou indireta, sem que haja uma remoção desse tecido gengival em excesso,
para poder ter um assentamento legal da nossa prótese, seja ela indireta, ou para a gente possa fazer um isolamento razoável, uma colocação de matriz de maneira razoável, se a gente for restaurar isso de maneira direta. Então, o aumento de coroa clínica se torna fundamental nesses processos onde a gente tem cárie ou fraturas subgengivais. Outra coisa é quando a gente tem coroas clínicas com alturas inadequadas, e aí a gente precisa fazer essas formas de resistência e retenção, e aí a gente, infelizmente, tendo essa gengiva em cima do dente, essa coroa clínica muito curta, a gente não consegue devolver essas formas de retenção e resistência, e por conta disso uma indicação é justamente fazer esse tipo de procedimento para se reanatomizar essa coroa para que ela possa receber essa restauração. E por fim, a gente tem, quando a gente possui margens gengivais antiestéticas, a gente por vezes lança a mão do aumento de coroa clínica para que haja um reequilíbrio estético desse sorriso e se consiga uma readequação estética desse sorriso. Isso ficou muito em voga, o sorriso gengival, junto com esse avanço da odontologia estética, se tornou um procedimento muito interessante nesse momento da odontologia. E com certeza a gente tem as contraindicações. Se a gente tivesse que fazer, por exemplo, um aumento de coroa clínica nesse outro dente, ao invés desse aqui, ou seja, desculpa, fui com o dedo, nesse dente, se eu tivesse uma cárie e precisasse fazer ainda um aumento de coroa clínica nesse dente ao invés desse, isso aí se tornaria mais difícil a manutenção estética, e é nesses momentos que a gente acaba tendo que imaginar aí qual seria a melhor solução. Ou então, quando eu vou fazer uma remoção óssea muito excessiva em um paciente que, por exemplo, já tem um problema periodontal ou algum problema específico naquele elemento dentário, e aí a proporção de coroa raiz para colocar um pino, para colocar uma coroa não fica interessante. Ou seja, em qualquer momento que o prognóstico da restauração se torna muito desfavorável em relação à manutenção daquele elemento dentário, a gente já começa a contraindicar o aumento de coroa clínica, principalmente em tempos hoje, onde a gente tem soluções como o implante. Porque o que acontece? Imaginem que se a gente, na tentativa de preservar um dente muito conservador, faça o aumento de coroa clínica e nesse momento a gente consiga manter aquela raiz por 2, 3 anos, ou às vezes um pouquinho mais, que seja 4 anos, mas em algum momento eu vou precisar de implante. Para fazer esse aumento de coroa clínica, eu, por vezes, tenho que fazer desgaste ósseo. Então, daqui a 4 anos, talvez aquele osso que a gente retirou para fazer aquele aumento de coroa clínica, seria fundamental para a manutenção de um implante um pouquinho melhor, com um prognóstico mais favorável. Então, com o advento da implantodontia, o aumento de coroa clínica precisou ser repensado. Vale a pena fazer? Então, a gente precisa pensar se aquele dente, por exemplo, tem uma contraindicação endodôntica, ele tem um canal atrésico, então como é que você vai colocar um pino? Todo dente que tiver um prognóstico desfavorável, a gente vai ter que repensar em relação a fazer ou não esse aumento de coroa clínica, graças ao advento da implantodontia. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliação clínica, sondagem periodontal é fundamental. A gente precisa, quando uma cirurgia pré-protética exclusivamente esse aumento, a gente precisa pensar que esse paciente precisa estar controlado periodontalmente, então tem que fazer a sondagem, perceber se tem uma bolsa, perceber como é que está esse nível ósseo, como é que está esse perfil inflamatório do paciente. E uma coisa fundamental em aumento de coroa clínica é avaliar essa margem de tecido queratinizado aqui. Ó. Vocês conseguem perceber que a margem de gengiva inserida, de fato, nesse elemento dentário é larga e permite um colarinho, um procedimento cirúrgico mais tranquilo do que muitas vezes paciente que não tem essa margem ou ela tem muito pequena, qualquer procedimento cirúrgico pode acabar acarretando numa perda desse tecido queratinizado, e a gente sabe que a ausência de tecido queratinizado em volta principalmente de restaurações indiretas é uma coisa muito complicada, porque acaba que esse tecido não suporta bem as cargas mastigatórias ali e acaba como se ele tivesse sempre inflamado. Então, a ideia é justamente de fazer a manutenção dessa mucosa queratinizada, e mesmo que a gente faça um colarinho, que a gente preserve pelo menos 1 a 2 milímetros de mucosa queratinizada nesse paciente. É óbvio que tem que avaliar a mobilidade, todos os parâmetros clínicos que a gente usa em periodontia para avaliar a previsibilidade desse elemento dentário em relação à manutenção dele tem que ser avaliados. E, por fim, a gente precisa
juntar tudo isso e comparar com a avaliação radiográfica, por exemplo, perceber se não há presença de uma fratura de um pino de uma restauração anteriormente programada, ou se não existem perdas ósseas verticais ou horizontais. Problemas oclusais também podem ser importantes, porque podem gerar problemas futuros com relação à manutenção da prótese ou até com relação à manutenção periodontal desse paciente. Então, avaliar isso tudo, comparar com a radiografia e, principalmente, acho que a conta que deve ser feita nesse momento é se a proporção entre a coroa final clínica acima supraóssea em relação à coroa a raiz clínica, a coroa clínica, a proporção de coroa clínica com raiz clínica, se ela vai ser suficiente para suportar a restauração que está sendo planejada ali. E para isso é fundamental juntar essa análise clínica junto com essa avaliação radiográfica. Não preciso dizer que pacientes que precisam de aumento de coroa clínica necessitam, obviamente, estar periodontalmente controlados. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer aumento de coroa clínica em pacientes periodontais, é uma indicação em algumas vezes, mas principalmente a gente precisa que esse paciente esteja controlado, no perfil inflamatório mínimo possível. Controle de placa supragengival é fundamental, se possível já um controle subgengival iniciado, e aí sim pensar em algum tipo de procedimento pré-protético ou estético com relação ao aumento de coroa clínica. Sem o tratamento da saúde periodontal desse paciente antes da cirurgia, não se pode fazer o aumento de coroa clínica. Então, esse paciente tem que estar extremamente bem controlado com relação às questões periodontais, né? Então, vamos lá. Falando basicamente do tratamento cirúrgico, a gente vai começar a avaliar quais são as modalidades cirúrgicas que a gente vai ter. E aí a principal questão é justamente a necessidade de osteotomia e a possibilidade de gengivectomia. E aí, vamos lá, o que é isso? Gengivectomia, como o nome diz, tomos é retirada, gengivec é relacionada à gengiva. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer procedimento de aumento de coroa clínica, a gente vai muitas vezes remover esse tecido. Então, essa necessidade de remoção de tecido gengival, a gente, para isso, precisa, como já disse anteriormente, de uma manutenção mínima de mucosa queratinizada. Então, esse elemento dentário permite esse tipo de procedimento. Se não permitir, tem como a gente fazer esse aumento de coroa clínica sem fazer um colarinho, sem fazer uma incisão e retirar esse tecido? E a outra questão é, após a retirada desse tecido, a distância óssea e o término do preparo daquela restauração, ela é suficiente ou eu preciso fazer com que esse osso seja retirado e todo aquele aparato de espaço biológico acompanhe essa crista óssea e permita ali a colocação do meu término de preparo no local adequado? Então, isso vão ser questões que a gente vai ter que avaliar, porque, por exemplo, um paciente que tem uma ampla faixa de mucosa queratinizada, como esse aqui, a gente vai poder realizar o procedimento chamado gengivectomia, ou seja, vai poder fazer esse colarinho aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui uma marcação para mostrar para vocês. Se eu precisasse fazer um aumento de coroa clínica, seria muito tranquilo nesse paciente, fazendo um tipo de término aqui, eu remover esse tecido sem maiores sem maiores prejuízos a essa faixa de mucosa queratinizada. Agora, um paciente que não tenha essa ampla faixa de mucosa queratinizada vai precisar de um outro tipo de procedimento, e aí a gente vai trabalhar geralmente com retalho reposicionalmente apicalmente posicionado. O que seria isso? Pegar todo esse tecido e reposicionar esse tecido mais abaixo sem que necessariamente faça colarinho. Então, se eu não tivesse essa mucosa toda, a gente poderia pegar esse tecido aqui e fazer de um jeito, e simplesmente recolocá-lo mais apicalmente nesse dente, reposicioná-lo apicalmente. A gente vai ver mais para frente exemplos que isso se torne mais claro para vocês. Mas, então, a gente precisa avaliar isso. Outra coisa que a gente precisa ver é que em alguns pacientes, como a gente viu aqui como a gente viu aqui nesse exemplo, alguns pacientes, a simples remoção desse tecido mole já é o suficiente, mas a maioria das vezes não. A gente vai precisar fazer uma osteotomia. Por quê? Eu vou precisar reposicionar essa crista óssea, deixa eu voltar aqui rapidinho. Imaginem o seguinte.
Imagina, deixa eu ver aqui. Babá. Desculpa, estou procurando e não achei. Beleza. Imagina o seguinte, se eu tiver que remover esse tecido ósseo para poder posicionar todo o epitélio juncional, inserção conjuntiva, um pouco mais abaixo para esse paciente conseguir a recuperação desse espaço biológico, ou seja, a manutenção dessa distância entre a crista óssea e o fundo do sulco gengival, aí eu vou ter que fazer uma osteotomia. O que é isso? Uma tirada desse osso. Um paciente que já tem uma perda óssea, ou seja, que já tem um espaço, um epitélio juncional alongado, que a invasão não vai gerar um problema maior desse paciente, a gente já não necessita mais desse aumento dessa osteotomia. E em casos, por exemplo, onde a gente vai fazer um corte dessa gengiva, não por uma questão de término de restauração, mas porque essa gengiva está hiperplasiada, por exemplo. Então, a gente vai aumentar a coroa clínica sem a necessidade dessa recuperação do espaço biológico. Então, a gente vai mostrar cada um desses casos para vocês. Então, aqui, por exemplo, casos onde eu vou ter uma hiperplasia causada por aparelho, eu não preciso, a margem gengival vai estar sempre respeitando o espaço biológico, na verdade, houve um crescimento dessa gengiva. Ou então, quando eu tenho essa questão da crista óssea mais abaixo, eu não vou precisar de uma osteotomia. Todavia, se eu tiver uma cárie, por exemplo, aqui, invadindo esse epitélio juncional, invadindo o espaço biológico, aí a necessidade de fazer esse colarinho para fazer uma nova gengiva, concordem comigo que esse espaço está reduzido, então meu espaço biológico vai estar invadido, portanto eu vou ter que acompanhar esse procedimento com uma remoção do tecido ósseo, porque senão duas coisas podem acontecer. Quando eu fizer minha restauração, se eu só fizer essa retirada de tecido mole, pode ocorrer uma recidiva desse tecido, ou seja, essa gengiva vai voltar, porque ela precisa de um mínimo de espaço para poder acomodar o espaço biológico. Ou então, outra coisa que pode acontecer, se a gente conseguir, por exemplo, faz essa remoção e já faz a restauração em seguida, depois que essa gengiva retorna, esse processo inflamatório permanece, mesmo com a restauração já feita, e a gente vai precisar refazer essa restauração. Então, quando há uma necessidade de recuperação de espaço biológico, a gente vai ter que fazer a osteotomia. Eu, infelizmente, esqueci de apagar, então arrisque isso aqui, ó. Não é sem, é com osteotomia, tá? Então, aqui, ó, com osteotomia. Desculpa, que agora que eu vi, eu acho que isso está em todos os slides falando disso. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é com osteotomia. Perdão. Então, aqui, ó, com osteotomia. Vou ter que fazer osteotomia aqui. Por exemplo, nesse caso, eu preciso de um aumento real de área de preparo para aumentar a retenção, ou seja, eu preciso aumentar o espaço de coroa clínica desse dente para que eu possa fazer um preparo ideal para esse caso. Se eu não fizer a osteotomia, eu vou estar invadindo novamente esse espaço biológico e aí esse preparo ou vai estar inflamado ou essa gengiva vai voltar e tudo aquele trabalho que a gente teve na cirurgia não vai adiantar. Por isso que a gente vai precisar fazer osteotomia nesses casos. Outra coisa, por exemplo, imaginem que você faça uma cirurgia para aumento de coroa clínica para acompanhar o dente do lado, para conseguir esteticamente acompanhar. Vocês não acreditam que se a crista óssea estiver mais ou menos nessa região, se eu não fizer uma remoção dessa crista óssea para reacomodar essa gengiva nessa nova posição, infelizmente vai ser impossível que essa cirurgia se mantenha no lugar, ela vai recidivar ou vai estar completamente inflamada após a colocação da prótese definitiva. Então, baseado nesses princípios de faixa de mucosa queratinizada e necessidade ou não de osteotomia, desde 77, Koslat já faz uma divisão em 4 tipos de cirurgia. A primeira é tipo 1A, é só a gengivectomia sem a necessidade de osteotomia, só fazer a gengivoplastia, que a gente vai explicar o que é daqui para frente. O tipo 1B, a gente vai fazer essa gengivectomia e aí vai também fazer uma ressecção óssea para poder estabelecer o espaço biológico e uma nova posição da margem gengival. Aí o tipo 2A, que é quando a gente precisa, a gente não tem aquele colarinho, a gente não tem essa margem gengival aqui, a gente tem uma pequena faixa de mucosa queratinizada e precisa reposicionar isso. Aí a técnica é diferente, a gente vai ver aqui na frente de como a gente pega esse retalho e reposiciona para conseguir isso. E aí o 2B nada mais é do que essa mesma posição, essa mesma técnica de reposição de retalho reposicionado apicalmente,
com a osteotomia. Então, essas 4 tipos de cirurgia são os tipos de cirurgia de aumento de coroa clínica mais já estudados, aí já de uma classificação de Kostler de 77, tem uma alteração de Cohen aí para sorriso gengival e tal, mas basicamente são esses os tipos de cirurgia. Então, A1A é a gengivectomia, por isso, o apelido dela na periodontia é gengivectomia, porque você só faz o corte da gengiva sem mexer em crista óssea. O tipo 1B é a gengivectomia com osteotomia, que é conhecida, o apelido dela é o aumento de coroa clínica real, onde você precisa realmente recuperar espaço biológico. E aí, o tipo 2A e 2B são retalhos reposicionados apicalmente, que são, em geral, trabalhados mais com especialistas em periodontia e que se tornam cada vez mais incomuns na prática odontológica devido a todos aqueles critérios que eu falei de contraindicação. Acaba que, muitas vezes, a recidiva se torna muito difícil, é uma técnica que acaba sendo muito complicada e que, devido a essa complicação técnica, dessa incapacidade de previsibilidade dela, hoje em dia ela se tornou um pouco incomum, mas ainda existe. Vocês vão ver, os próprios livros não dão muito exemplo desse tipo de cirurgia. A gente vai falar dela aqui rapidamente e vai se concentrar basicamente no tipo 1A e 1B, que são os 2 tipos mais comuns, que são os que a gente vai ter 95%, 99% na clínica. É muito raro a gente fazer esse retalho reposicionado, principalmente para um nível clínico e não especialista. Então, essa primeira indicação de gengivectomia sem osteotomia, a primeira é a clássica hiperplasia gengival. Tem um paciente que não escova o dente, tem uma hiperplasia gengival, ou que usa aparelho e tem uma hiperplasia gengival. A ideia é fazer a remoção desse excesso de tecido de gengiva sem necessariamente trabalhar em crista óssea. Outra indicação clássica é um paciente que tem uma bolsa e a gente raspa e não consegue, de fato, controlar essa bolsa só com a raspagem subgengival, e aí a gente elimina essa bolsa, a gente faz uma gengivectomia, corta essa gengiva e expõe essa raiz para poder fazer a escovação de uma maneira mais eficiente naquela região. E aí cirurgias plásticas gengivais, sorrisos gengivais, onde a gente, mesmo depois de fazer a cirurgia, a crista óssea se encontra num local satisfatório, onde não há necessidade real de se fazer essa osteotomia, a gente só faz a gengivectomia e pura e simplesmente. E, por exemplo, um paciente que tenha uma necessidade, uma cárie subgengival, mas ele é um paciente periodontal e a crista óssea dele está lá embaixo, ele só tem uma bolsa ali, a gente vai fazer esse aumento de coroa clínica desde que o término não invada o espaço biológico. Então, basicamente, se você fosse colocar a regra, a gente vai fazer gengivectomia em pacientes onde o término não invade o espaço biológico. E todos os outros exemplos acima nada mais são do que variações dessa regra. As características técnicas, a primeira é a realização de colarinho, que é toda vez que a gente faz a gengivectomia, a gente vai estar trabalhando com essa ideia do colarinho. A gente vai explicar o que é o bisel externo, que é um tipo de remoção desse colarinho. Não tem rebatimento de retalho, a gente não enxerga osso nesse tipo de cirurgia, a gente simplesmente faz a remoção desse tecido gengival e, por vezes, por a gente simplesmente fazer essa remoção, a gente vai trabalhar com a gengivoplastia, que é adequar esse formato da gengiva ao novo formato que a gente está buscando após a cirurgia. E, em geral, não há necessidade de suturas, então a gente acaba lançando mão de outras maneiras de síntese de cirurgia. Às vezes a gente vai usar muito cimento cirúrgico para finalizar esses casos, mas assim, existem casos que a gente nem lança mão disso, a plastia é muito fininha, a gente simplesmente fecha a cirurgia, deixa a cirurgia lá, faz o controle de sangramento, e aí vai depender muito da experiência clínica do profissional. Cimento cirúrgico ainda é uma coisa muito complicada, porque ao mesmo tempo que ele protege esse tecido conjuntivo, ele é fundamental nisso, ele acumula muito biofilme, às vezes prejudica, então isso aí vai um pouco da experiência do profissional. Mas suturas, em geral, quando a gente faz só a gengivectomia, elas não são muito preconizadas. E aí, basicamente, quando a gente for fazer a técnica para colarinho, principalmente em casos de hiperplasia, a gente faz uma sondagem e aí a gente marca os pontos dessa sondagem, quando vai fazer, por exemplo, eliminação de bolsa ou vai fazer hiperplasias causadas em dentes inferiores, paciente que tem uma má escovação, então o acidente está hiperplasiado, tem pseudobolsas, e aí a gente marca esse fundo da bolsa, porque até o fundo da bolsa o epitélio juncional não existe, então a gente faz isso ali. Se a gente achou o fundo da bolsa, a gente achou exatamente o limite coronário daquele epitélio juncional, a gente marca isso por fora
e aí a partir daí liga os pontos, faz a remoção do colarinho com a lâmina de bisturi e geralmente a gente utiliza justamente o bisel externo, que é esse posicionamento, essa angulação, de maneira que já vai fazendo esse desenho de uma nova gengiva respeitando esse formato que a gengiva teria. Então, se a gente pensa que a gengiva aqui tem esse formato, a gente vai posicionar o nosso bisel para já ir colocando a gengiva mais ou menos nesse formato, para quando a gente fizer a plastia, é como se esse tecido só precisasse ser epitelizado. Então, o bisel, geralmente, em técnicas desse jeito, são técnicas de bisel externo. Então, como a gente falou ali, o paciente simplesmente a gente sonda, acha onde é que é o fundo dessa hiperplasia, marcou aqui o fundo da hiperplasia, então a gente já sabe aonde tem, faz isso ao longo do trajeto cirúrgico e simplesmente faz essa remoção desse tecido, faz uma plastia, ou seja, eu faço um redesenho dessa gengiva aqui, eu não sei se vai ficar claro para vocês, aqui não tem nada de osso exposto, é simplesmente refazendo com o uso de cinzéis específicos de Orban e de Yoshibin, que a gente vai demonstrar aqui depois nos casos clínicos, e aí pode terminar com um cimento cirúrgico para evitar essa exposição de tecido conjuntivo, e aí é uma cirurgia, um paciente que tinha uma gengiva totalmente hiperplasiada, após a cirurgia a gente consegue um resultado como esse para poder evitar esse paciente, aí a partir daí o controle de placa fica muito mais tranquilo de ser feito. Então, aí, para a gente ver numa visão um pouquinho mais aproximada, e aí como era e como ficou esse paciente, e a hiperplasia, como é que foi resolvida só com essa remoção de tecido mole. E aí, outro caso, esse caso já não é de livro, esse caso foi executado no curso de especialização que a gente ministrou há muito tempo atrás, e aí o que acontece? Foi feito simplesmente técnica de linha reta, nem fez o formato de papila para fazer essa primeira remoção de tecido, porque seria muito dificultoso com essa presença desses brackets. E aí, no segundo momento, que aqui eu acho que está faltando, agora vai voltar a aparecer para vocês, a gente vai com bisturi e redesenha esse colarinho de forma a acompanhar o formato normal de uma gengiva e aproveita e já com o próprio bisturi, sem a utilização de outros cinzéis, faz essa plastia, ou seja, faz essa retirada de tecido para que ele acompanhe aquele formato anterior da gengiva. Um outro caso muito interessante que a gente vai mostrar agora de gengivectomia, um paciente que tinha um sorriso gengival, ou seja, era uma queixa estética, e além disso ele possuía essa pigmentação de melanina, porque era um paciente que era negro, e aí ele precisava não, mas ele ansiava por essa remoção desse tecido, e aí a gente no curso auxilião, essa cirurgia foi feita por um aluno na segunda parte, essa primeira parte aí ele fez o colarinho, e aí ele faz essa remoção, porque se vocês podem perceber, está um pouquinho assimétrico, então faz a remoção desse excesso de tecido aqui, e aí ele vai, acompanha-se essa cirurgia, faz uma ampliação geral do sorriso, e aí foi percebido que não havia uma maior necessidade de remoção de tecido ósseo, porque na verdade era um tecido um pouco hiperplasiado, via uma distância boa, a crista óssea estava a mais de 3 milímetros dessa margem gengival, o espaço biológico ainda estava respeitado. E aí, ao se realizar a plastia da gengiva, a gente seguiu a plastia até depois da linha da mucosa e deixou tudo isso aqui em tecido conjuntivo exposto, tirando essa camada epitelial, porque dessa maneira a gente tiraria a grande parte dos melanócitos e da melanina já produzida por esses melanócitos nessa camada queratinizada do epitélio. E aí, com isso, a gente consegue, essa cirurgia, esse é o pós-imediato cirúrgico, foi feito também a retirada de um freio, por isso esse ponto aqui, mas percebam que com relação a gengivoplastia foi tudo feito sem a necessidade de sutura. E aí, uma semana depois, foi removido. Perceba como é que toda essa questão de melanina foi removida de fato e que como a margem gengival está mal ou bem
muito similar aqui, e que por mais que tenha uma certa recidiva, como a principal queixa desse paciente era a remoção de tecido queratinizado, há de se convir que seria impossível, após a remoção desse tecido, ainda se levantar um bisel e fazer a retirada óssea, fazer uma osteotomia nesse caso. Então, a gente já equalizou essa questão de sorriso e a gente pretendia refazer a parte de gengivectomia simples, né? A remodelação dessa gengiva, mas o paciente não achou necessário, ele estava muito satisfeito com esse resultado. E aí eu acho que essa foto, esse caso é muito interessante, porque ele vai mostrar exatamente o que a gente quer dizer com gengivoplastia. A gente faz ali o colarinho, perceba o bisel externo, ou seja, a angulação nesse sentido do bisturi, fez o colarinho, expôs o dente necessário e aí com o uso de cinzéis e com o próprio bisturi, a gente faz essa formação de gengiva de novo, porque olha que no primeiro momento, perceba que no primeiro momento, ela vai estar bem reta, e aí com essa remoção desse tecido, a gente consegue fazer uma harmonização dessa gengiva e aí consegue um resultado bem interessante. E aí, fechando essa parte de gengivectomia, que é bem interessante justamente para esse tipo de cirurgia, onde a gengiva está hiperplasiada, ou seja, onde o espaço biológico não está invadido, essa é a técnica de escolha. Mas não é essa a vida toda do periodontista. O periodontista e o clínico que faz a clínica, a maioria das vezes vai se debater com gengivectomias onde há necessidade de osteotomia. E aí as indicações, as principais são cirurgias plásticas, onde há a margem gengival, a principal não, uma delas é onde a cirurgia plástica tem a sua margem gengival após o colarinho invadindo o espaço biológico, ou seja, essa distância entre a crista óssea e a nova margem gengival ainda é muito pequena, e aonde o aumento de coroa clínica, o término desses pacientes, o espaço biológico acaba invadido, ou seja, todas aquelas indicações clássicas, por isso que a gente chama esse tipo de cirurgia como o aumento de coroa clínica clássico, porque o outro geralmente são variações, e esse aqui é o clássico, onde tem uma invasão de espaço biológico, onde eu preciso recuperar o espaço biológico. Então, e aí quando eu preciso aumentar a retentividade de preparo, onde o término está subgengival, onde o espaço biológico é invadido, é esse tipo de cirurgia, gengivectomia com osteotomia. E aí as características técnicas são o mesmo colarinho, a diferença é que dessa vez a gente vai fazer um bisel interno, a gente vai mostrar o que é isso, e aí depois desse bisel vai ter que ter uma incisão sucular, e aí, bem diferente, a gente vai fazer um retalho, ou seja, a gente vai remover esse tecido e expor essa questão óssea para poder realizar a osteotomia, a osteoplastia, e no final vai ser necessário justamente a sutura, a síntese desses casos. Então, o que é o bisel interno e o retalho de espessura total? Lembra que lá na gengivectomia a gente passava a lâmina nesse formato porque a gente não queria encontrar crista óssea. Dessa vez a gente precisa encontrar crista óssea. Então, a gente vai encaixar a lâmina nessa posição em 45 graus e chegar até a crista óssea. E aí todo esse tecido aqui, que aqui era removido dessa maneira, agora vai ser removido aqui e essa parte aqui vai ser rebatida, ou seja, a gente vai pegar isso aqui, vai usar um molte ou um fedi ou algum instrumento para rebater esse tecido e se chegar a essa porção óssea onde a gente vai realizar a nossa osteotomia. Então, basicamente, a gente vai posicionar, perceba como é diferente a angulação do bisturi para esse tipo de cirurgia, e aí a gente vai posicionar isso, vai remover esse tecido, que é a remoção daquele tecido, tá vendo? A primeira coisa, fez o colarinho, igual. Você vê que o bisturi está inclinado de uma maneira que ele não está mais no outro sentido, ele está no sentido mais de 45 graus em relação ao dente. E aí, depois disso, a gente faz a intrasucular, tá vendo aqui? A gente solta esse tecido intrasucularmente e aí faz a remoção desse colarinho. E aí, depois da remoção desse colarinho, a gente vai também fazer essa rebatimento ósseo, muito similar ao que vocês precisam fazer quando vão extrair um dente, precisam fazer uma osteotomia, ou seja, você tem que ter acesso a essa parede óssea, e aí vai fazer a remoção desse colarinho, faz o aumento de coroa clínica e fecha a cirurgia. Aqui um caso clínico bem específico, a gente já viu esse caso, já viu ali mostrando antes, é necessário o aumento real. Então, a gente percebe que vai precisar fazer um colarinho, tem bastante mucosa queratinizada, tá vendo? Então, a partir daí, não há mistério, é simplesmente fazer as incisões, expor
a quantidade de dente necessária proteticamente para esse dente, sempre lembrando que os centrais são maiores que os laterais e que eles precisam estar com altura maior, e aí vai respeitar todos esses aspectos estéticos fundamentais aqui no caso. Faz esse colarinho, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, o colarinho feito, aqui, ó, o colarinho está feito, e aí vai fazer a remoção desse colarinho através de intracelular, né? Faz a intracelular, remoção pode ser feita com a própria cureta de periodontia mesmo, remove-se esse colarinho, e aí eu já tenho muito mais dente exposto, aqui está com muito sangue, não dá para vocês verem tão bem, mas imaginem o seguinte, agora eu vou rebater esse tecido, ou seja, eu vou tirar essa cobertura de gengiva da crista óssea, rebato o tecido, e aí percebo que eu preciso realmente recuperar esse espaço biológico, que a distância entre esse término que existe aqui e a crista óssea é de 2 milímetros, não é o ideal, assim como não é ideal a utilização dessas sondas péssimas. Agora vocês conseguem entender por que a gente pede tanto as sondas da Rufrid para fazer esse tipo de procedimento. Imagina conseguir enxergar quantos milímetros no meio de tanto sangue com uma sonda porcaria dessa. Mas entendeu? Faz-se ali a osteotomia, e aí aqui você pode lançar a mão de irrigação de soro, porque não se pode aquecer esse tecido ósseo, senão há chance de algumas complicações. Faz-se a utilização de soro fisiológico, assim como a gente faz a osteotomia para a cirurgia bucal, de outras maneiras, aí faz essa osteotomia. Percebam quanto de tecido ósseo foi retirado para que a gente tenha uma real recuperação do espaço biológico, e aí faz-se um remodelamento do preparo dentário, e aí já percebe-se que há um aumento maior desse espaço de 4 milímetros aqui no caso, termina a sutura, e olha, percebam como já na clínica a gente já consegue enxergar que esses términos estão completamente supragengivais, então que a partir de agora o protético tem toda uma liberdade para repreparar esses dentes, o protesista, perdão, tem toda uma liberdade para fazer um novo preparo desses dentes e aí conseguir um aumento de coroa clínica mais interessante. Aí, na semana seguinte, com os provisórios, aí esse caso é muito antigo, é da época da especialização da Veiga, se eu não me engano, e aí você vê já um novo preparo, a diferença de como era, né, ou como ficou, como agora o protesista tinha toda a liberdade para fazer o procedimento e conseguir fazer as suas coroas. Percebam que ainda era da época que se usava pino metálico, então tipo assim, já tem bastante tempo esse caso, como eu falei, e como ficou um resultado que proteticamente agora eu consigo trabalhar. Imaginem conseguir fazer alguma coisa num dente desse, e agora olha como é que a gente recuperou isso e consegue toda uma área de retenção, todo um suporte para esse pino, e aí consegue se fazer uma coroa de uma maneira correta, retentiva, ainda mais nessa época onde a odontologia não era adesiva. Imaginem. Aqui mais um caso do Linde, se eu não me engano, acho que é do Linde. Aí a necessidade de aumento. Eu acho interessante esse caso para vocês perceberem que, apesar do colarinho ser feito nesse dente aqui, técnicas, às vezes a gente, para poder ter uma melhor aceitação da gengiva, a gente acaba estendendo o colarinho para os dentes do lado, para poder não ficar um degrau muito grande entre a gengiva e os dentes do lado. E aí rebateu-se esse tecido, nada diferente daquilo lá, e aí a gente vai, recupera essa crista óssea, mais uma vez, percebam que está aqui os 3 milímetros de crista, epitélio juncional de espaço biológico recuperados e mais 1 milímetro para o protesista trabalhar ali. Talvez o ideal fosse que tirasse um pouquinho mais de osso, mas aí é uma coisa que no final funcionou, está ótimo. Percebam técnicas cirúrgicas bem de sutura bem entrelaçadas, tal, que são positivas por um lado, porque acabam tendo uma maior retenção desse tecido, mas ao mesmo tempo que complicam muitas vezes a manutenção desse paciente, porque ele acumula muita placa com esse tipo de sutura. Mais um caso de livro também, se perceba que praticamente perdido esses 2 dentes, e aí foi feita a remoção do retalho, o rebatimento, toda a remoção de tecido ósseo, como a gente vai ganhando esse padrão ósseo aqui, vai diminuindo, vai ganhando área de preparo nesses dentes, e aí como ficou após a cirurgia, e aí o resultado final esse caso do Linde também.
Aí um caso estético, onde a gente vai fazer essa necessidade dessa alinhamento de coroaclínica unicamente por necessidade estética, e aí foi percebido aí o quanto tirar de colarinho no caso desse. Aí tem uma aula específica só de sorriso gengival que vai ser ministrada, mas basicamente a gente vai usar a base da proporção dentária. Os dentes aqui, eles vão ter a largura de mais ou menos de 8 a 9 milímetros, então a altura deles vai variar entre 11 e 12 milímetros, e aí a gente vai conseguir um formato ideal do dente. Vai checar, obviamente, isso com a sondagem para poder perceber se há JCE exposta ou não, e aqui esse caso é um caso que tem erupção passiva alterada, ou seja, onde há gengiva cobrindo JCE, e por conta disso foi feita essa cirurgia. E a gente vai falar mais desse tipo de cirurgia num próximo momento, mas basicamente foi feito mesmos procedimentos, colarinho, remoção de colarinho, intrasulcular, e aí rebate o colarinho, faz aqui o uso de como uma área estética de uma tesourinha para poder fazer um colarinho mais controlado, rebate esse tecido, ó, a gente vai chegar, fez a colarinho em todo mundo, rebate esse tecido como se fosse realmente coroaclínica normal, faz mais uma intrasulcular, tem esse acesso à crista óssea, faz a osteotomia, a osteoplastia, e aí a gente termina a cirurgia assim, ou seja, recuperando a estética desse dente para eles serem tratados com facetas depois, já de uma maneira um pouquinho mais, com a margem gengival já no local. Acabou que esse paciente não apareceu nunca mais, para variar. O retalho, a última técnica que a gente vai ter é o retalho posicionado apicalmente. Não é uma técnica que a gente vai perder muito tempo, não vale a pena, porque ela é uma técnica voltada para especialistas em geral, e, na verdade, o que você precisa entender é quando eu não vou fazer realmente coroaclínica, quando eu percebo que a mucosa queratinizada é muito pequenininha e aí eu preciso lançar a mão, aí o ideal é que você encaminhe para um especialista, de sempre, ou até o ideal é que a aumento de coroaclínica seja feita por um especialista ou por alguém treinado para fazer esse tipo de aumento de coroaclínica. Todavia, esse tipo de cirurgia é um pouquinho mais complexo. Só voltando lá, a indicação clássica, quando a gente não tem mucosa queratinizada para fazer esse tipo de colarinho, e aí eu vou precisar reposicionar, pegar esse tecido e colocar ele mais apical, sem que haja o colarinho, só por soltar esse tecido e reposicionar ele ali. E aí, por conta disso, algumas vezes a gente vai precisar fazer incisões relaxantes, mas o ideal é que isso só seja feito em casos de extrema necessidade, porque há uma possibilidade gigante de uma cicatriz quando você faz essas incisões relaxantes. Então, sempre que possível, você vai tentar dividir esse retalho através de incisões intrasulculares. E aí a grande diferença para o outro tipo é se no outro a gente precisava chegar até o osso, nesse primeiro momento a gente vai chegar até o osso só até onde a gente vai fazer a osteotomia, e dali para baixo a gente vai entrar com a lâmina paralela, ou seja, eu vou simplesmente fazer esse tipo de incisão, chego ali e pego esse retalho e divido. Aí essa áreazinha aqui, é óbvio que eu vou retirar, tá vendo? Essa área aqui vai sair, porque eu vou fazer a osteotomia aqui, então isso aqui vai sair. Mas toda essa área aqui vai ter que ser preservada. E ela vai ser dividida dessa área aqui. Imagina, eu vou dividir essa gengiva ao meio, para vocês entenderem o grau de dificuldade dessa técnica. E aí, mantendo esse tecido em cima do osso, eu consigo ancorar nesse tecido a minha incisão para rebater esse aumento de coroaclínica. Não é uma técnica fácil, uma técnica em geral pouco usada, porque também geralmente o paciente que tem essa ausência de mucosa queratinizada já é um paciente mais onde a previsibilidade de manutenção desse dente já é um pouquinho mais complicada, mas existe e a gente está aí para mostrar para vocês. Então, a ideia é basicamente essa. Incisões relaxantes eventualmente são necessárias, mas em áreas anteriores estão extremamente proibidas devido ao grande prejuízo estético que elas podem causar. E se forem realizadas, a gente nunca vai fazer nessa região bem no centro do dente ou bem no meio da papila. A gente sempre vai escolher essa região parapapilar, que seja entre a ponta da papila e o meio do dente. Então, esses outros dois tipos de incisão a gente evita quando vai fazer essa relaxante, porque o que acontece? A chance de eu perder a papila se fizer a incisão exatamente na papila, ou a chance de eu pegar um dente que tenha um defeito ósseo e a partir daí cause uma retração nesse dente é muito grande.
E então, basicamente, é isso com relação ao retalho posicionado apicalmente. Então, para a gente terminar, a gente vai voltar na osteotomia e na osteoplastia, que são temas muito importantes no aumento de coroa clínica. Basicamente, a gente precisa fazer essa remoção do tecido ósseo, como a gente falou, essa remoção do tecido ósseo para que todo esse aparato, todo esse aparato, imagina, eu vou ter que remover esse tecido para cá, esse tecido ósseo vai ser removido, para que toda essa inserção conjuntiva que está aqui migre para essa região, e aí ela vai se formar aqui, e aí meu epitélio juncional que estava aqui, ele vai começar a se formar mais aqui embaixo, e aí eu já tenho uma remoção desse tecido gengival sem que haja um prejuízo do espaço biológico. Então, por conta disso, quando a gente vai fazer a osteotomia, toda aquela conta que a gente estava falando antes de margem gengival vai ter que voltar à tona aqui, porque justamente na osteotomia a gente vai ter que decidir quanto de osso vai tirar, e aí, para isso, a gente vai ter que fazer todos aqueles cálculos lá que a gente estava falando no começo. Outra coisa muito importante é diferenciar a osteotomia da osteoplastia. Basicamente, a osteotomia é quando a gente tira o osso no sentido de tirar a inserção de fato, ou seja, esse osso que está inserido no dente, que está fazendo essa parte do epitélio juncional, isso é a osteotomia. Só que imagine o seguinte, se eu tiro esse osso aqui, você concorda que esse osso aqui, se eu tiro até aqui, ó, você concorda que vai ficar um platô, um quadrado não muito legal para a gente fazer a nossa cirurgia? Então, por conta disso, se eu faço isso, eu vou ter que fazer uma reanatomização desse osso aqui para poder ele simular a anatomia que ele tinha nessa região onde ele foi feito, da onde ele foi retirado. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, né, sobre a osteoplastia. Então, basicamente, essa é a diferença. E aí, quanto a gente vai tirar? Qual que é a conta mágica? A gente sempre escuta em livros que a conta mágica é do término do preparo finalizado até a crista óssea, a gente vai ter um espaço biológico na média, de 3 milímetros. Então, na verdade, o espaço biológico é de 2, mas essa média eu vou ter que trabalhar aqui. Imagina o seguinte, se minha restauração termina aqui, o ideal é que eu ainda tenha um lastro. Então, eu sempre vou trabalhar com o término da restauração até a crista óssea. A gente vai tirar uns 3 milímetros dessa distância. Essa é a conta mágica que as pessoas usam. Mas percebam que existem variações. Existem pessoas que podem ter esse tecido conjuntivo, essa faixa de tecido conjuntivo um pouco mais espessa. E nessas pessoas, se eu simplesmente só tirar desse término de preparo até a crista óssea só esses 3 milímetros, pode ser insuficiente. Porque, como eu disse antes, esse tecido conjuntivo, ele tem uma memória genética, ele sempre vai estar lá. Então, se eu tiro só um pouquinho, se eu só tiro imagina, o término de preparo está aqui. E aí, ó, eu tiro 3 milímetros, vamos lá. Tiro 3 milímetros do término de preparo. Então, eu boto meu término de preparo aqui. Beleza. Aí, o que acontece? Eu não vou ter o espaço correto para esse epitélio conjuntivo e esse epitélio juncional, desculpa, esse tecido conjuntivo. Então, aí pode ser que essa gengiva volte e na hora de eu moldar depois eu não consiga encontrar esse término desse paciente. Então, há uma chance de recidiva maior quando tem esses fenótipos mais espessos. Então, e o contrário também existe. Se eu tiver uma gengiva tão fininha, você concorda que esse tecido conjuntivo, esse epitélio juncional podem ser um pouquinho reduzidos? Ou seja, basicamente põe uma coisa na cabeça, os 3 milímetros é a média geral que vai te dar uma ideia do que é o ideal para ser feito. Mas quando eu tenho gengivas muito espessas ou gengivas muito finas, eu talvez tenha que trabalhar com outros números, ou seja, eu talvez tenha que trabalhar com 4 milímetros do término de preparo crista óssea, quando eu tenho uma gengiva bem gordinha, e numa gengiva que é muito blim-blim no dente anterior, uma gengiva muito fininha, eu acabo trabalhando com um pouquinho menos, faço essa osteotomia com um pouquinho mais de cuidado, porque se eu fizer demais, posso gerar uma retração gengival, eu posso perder o controle desse aumento de coroa clínica. Então, a gente, assim, isso não é uma regra,
É estudado, isso aqui é tirado de um trabalho científico, não é uma coisa tão consensual, mas, em geral, clinicamente, a experiência clínica da gente é exatamente essa. Se eu tenho uma gengiva mais espessa, eu sou menos conservador com a minha osteotomia. Se eu tenho uma gengiva um pouquinho mais fina, eu vou ser muito mais conservador, claro que baseado naqueles princípios de prótese. Então, tipo assim, eu vou vai entrar na conta se aquela raiz vai aguentar aquele tipo de osteotomia ou não. Então, não é uma ciência exata, mas eu quero que vocês entendam que a média término do preparo até a cristal óssea 3 milímetros, baseado no trabalho de Gargiolo, de 67, aquele trabalho que fala que o epitélio juncional, mais a inserção conjuntiva, mas o suco gengival tem 2,97 milímetros. E aí, mas aí a gente vai, hoje em dia, pensar nisso 2 vezes, ou seja, talvez a gente precise tirar mais. Uma pessoa, na verdade, aquele trabalho era uma média, então a média considerava que algumas pessoas tinham esse tecido conjuntivo, esse epitélio juncional um pouquinho mais longo, e ao contrário também, que algumas pessoas tinham essa soma de inserção conjuntiva mais epitélio juncional um pouquinho menores, então por isso a gente acaba tirando um pouquinho menos. Mas sempre lembrando aí da questão protética do aumento de coroaclínica. Quando a gente vai trabalhar com restaurações que são diretas, ou seja, principalmente classe 2, imagina que a gente vai fazer uma classe 2 muito profunda, está muito próximo da gengiva, o ideal é que o nosso colarinho exponha 1 milímetro de dente, ou seja, a distância entre a margem da cárie, mesmo que não tenha preparo, assim, no sentido de não há necessidade de um colarinho, de um chanfro, de uma férula, é só remoção de cárie. Da remoção de cárie para lá, ao invés de trabalhar com 3 milímetros, eu quero que essa gengiva, na verdade, que esse término fique pelo menos 1 milímetro supragengival. Então, eu quero que essa gengiva baixe um pouquinho mais. E aí a gente acaba trabalhando com essa distância em 4 milímetros. Tá? E principalmente se a gengiva for bem espessa, se for uma cárie interproximal, que é geralmente o que acontece. Então, aí a gente geralmente vai trabalhar com essa conta. E, mais uma vez, lembrando, se eu tenho restaurações indiretas, coroas totais, principalmente quando eu vou precisar de pino, eu tenho que levar em conta todas aquelas contas que a gente faz para fazer pino. Eu preciso de um assentamento positivo do pino, então não adianta eu olhar para o dente cariado e fazer a conta baseada no dente cariado. Eu preciso considerar esse preparo que vai ter que vir depois do meu aumento de coroa clínica. Então, a conta é 3 milímetros do término de preparo e não do término da cárie. Além da cárie, em preparos indiretos, eu vou precisar de uma férula e de um assentamento positivo do pino. Então, eu preciso considerar isso para fazer o meu cálculo de osteotomia, tá? E aí a osteotomia vai ser feita toda com brocas de alta rotação diamantadas. Alguns instrumentos são utilizados para áreas onde essas brocas poderiam causar um dano à raiz, como esse Oshiote, Schluger. Essa broca geralmente é diamantada esférica, 10-14, 10-16, 10-12, às vezes até 10-11, para poder entrar nessas regiões mais finas, mais difíceis de acessar. E aí a osteotomia é basicamente remoção de tecido em volta do dente, é remoção de tecido de inserção. Isso é osteotomia, é remoção desse tecido, e aí a gente vai trabalhar com essas distâncias, 3, 4, 5, percebam aqui, ó, que está em 4, por quê? Porque vai precisar de um término de preparo nessa região. Então não adianta, se vai precisar de um término de preparo, não é 3 milímetros da cristal óssea, é 4, 5 milímetros, de acordo com o tipo de término que você vai fazer aqui. Como isso aqui é subgengival, pode até ser 4, porque a gente vai colocar esse término dentro do sulco. Então vai ter 1,5 milímetro para esse término de preparo aqui, aí já é o suficiente, porque tem um bom assentamento. Aqui atrás já pode tirar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de benevolência, porque aí esse término pode ser supragengival. Então, toda essa malemolência entre a prótese e a pérola são necessárias para a gente definir um bom aumento de coroa clínica. E aí foi feita a osteotomia, por exemplo. Uma coisa interessante é que, se eu for fazer a osteotomia em dentes anteriores, eu tenho que... lembra que o colarinho tem que fazer no dente anterior o formato da Zenith, que a gente faz hipérbole e não um formato parabolar? Então, a nossa osteotomia, se a gente fizesse a osteotomia de uma maneira parabolar,
a nossa gengiva vai também seguir dessa maneira parabolar. Então, a gente segue esse formato hiperbólico, que é o formato do dente de fato, que é esse formato que a gente quer que a nossa gengiva siga para expor esse dente da maneira mais correta. Outra coisa que é muito importante, esse trabalho aqui de Tarnow, onde a gente percebe que se quando fizer a osteotomia dessa região aqui, imagina o seguinte, vou fazer a osteotomia aqui. Então, aqui tem um ponto de contato. Se essa distância entre o ponto de contato e a osteotomia aqui, ou seja, a minha crista óssea, for maior do que 5 milímetros, a partir daí eu começo a aumentar cada vez mais a minha chance de perda de papila. Então, em dentes anteriores, às vezes a gente fica muito limitado na nossa osteotomia com medo de perder papila. E às vezes a gente tem que alterar o formato da nossa prótese, fazer próteses com dentes menos triangulares para poder jogar esse ponto de contato lá para baixo para evitar essa perda de papila. Então, é importante levar em consideração isso na hora de realizar o meu aumento de coroa clínica. Tá? A osteoplastia, diferente da osteotomia, ela não se dá nesses tecidos que estão colados ao dente. Ela se dá porque a gente precisa adaptar todo aquele tecido ósseo que está em volta da nossa cirurgia para que ele se readeque. Aqui, no caso, uma osteoplastia de uma paciente que foi feita um sorriso e, ao mesmo tempo, foi necessário fazer um tórax gengival, tórax mandibular, maxilar dessa paciente. E aí, por conta disso, a gente fez a cirurgia, então precisava fazer a plastia desse elemento. Não era mais retirada de osso de inserção, é retirada desse excesso vestibular aqui para a gente readequar a gengiva da maneira correta. Então, uma das técnicas que a gente vai fazer é criar sulcos de orientação nessa região, faz os sulquinhos de orientação e depois dos sulcos feitos, a gente com a própria bloquinha faz aquele formato festonado desse tecido acompanhando a raiz dos dentes. Outra maneira, depois de fazer esses sulcos de orientação, a gente destacar esses tecidos com cinzéis para poder fazer uma osteoplastia de maneira também nessa região mais próxima à raiz do dente. Aí a gente usa cinzel por medo de com a broca remover esse tecido. Então, nessa área aqui, ó, que a gente tem ainda um degrauzinho, tá vendo? A gente passa um pouquinho mais a broca e aí faz a remoção justamente com esses cinzéis. E aí você percebe que desse formato onde tinha um degrau entre o osso e o dente, depois de fazer o festonado, ainda fica esse degrauzinho aqui, e aí a gente vai com o cinzel e faz a plastia final para que o osso acompanhe o dente de maneira mais anatomicamente mais interessante. E aqui um exemplo num paciente já morto, perdão, onde a gente não é interessante, por exemplo, a presença após o aumento de coroa clínica dessas valas interproximais. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a nossa broquinha, os nossos cinzéis e vai readaptar esse osso para poder fazer com que o osso se adapte mais anatomicamente, para que essa gengiva repouse sem maiores reposicionamentos naquilo ali. Claro que às vezes isso tudo acaba sendo, dependendo da cirurgia, não tão fácil de finalizar, mas em geral é bem interessante que seja feita uma plastia boa desses casos. Aqui outro caso, imagina que você termine a cirurgia assim, todo esse debridamento, toda a questão imagina o seguinte, toda a questão ai caramba, faltou a palavra agora, de recuperação, de cicatrização, toda essa questão de cicatrização que a gente tem aqui vai ficar alterada, porque esse osso ele vai demorar mais para se formar, a buscar anatomicamente o formato real dele. E aí a gente faz essa plastia para que dessa situação onde a gente já fez a osteotomia necessária, a gente consiga um assentamento ideal desse tecido gengival. E aí o último tópico que a gente vai falar aqui são das suturas. E aí uma coisa importante é que toda vez que a gente for fazer uma sutura, que a gente utilize a nossa fio de sutura entrando exatamente em 90 graus para o epitélio, que se você entrar com ele muito de lado ou muito angulado, você não vai conseguir entrar, ou então você vai dilacerar esse tecido. Então, o ideal é que você siga exatamente ortogonalmente ao epitélio, e aí, com isso, você vai começar a sua sutura. E aí eu tenho 3 opções de ancoragem dessa sutura. Geralmente, em odontologia, a gente faz muita ancoragem em tecido mole. Como assim? Eu pego um lado rebatido do retalho, com o outro lado rebatido do retalho,
e aí esses dois lados, um ancora o outro, e a gente fecha a sutura em primeira intenção, e aí 95% dos casos de ancoragem de sutura da gente são feitos dessa maneira. Mas algumas vezes, por exemplo, eu só trabalhei com um lado do retalho, ou seja, eu só reposicionei, só precisei de aumento de coroa clínica na proximal e na vestibular, e aí eu não rebati o outro lado do retalho, e aí eu posso ancorar em tecidos duros como os dentes. Aí a gente vai poder fazer que a gente chama de suturas suspensórias. Outra questão interessante de fazer essas suturas suspensórias, aí não em aumento de coroa clínica, mas em outros tipos de cirurgias periodontais, é quando a gente precisa, ao contrário, posicionar o retalho para cima. E aí a gente usa justamente essa ancoragem mais firme do dente para poder tracionar esse tipo de retalho. E, por fim, a sutura em periósteo, ou seja, a gente usando o periósteo para ancorar aquele tecido naquela posição. E aí, vamos lá, a primeira cirurgia que a gente vai ter é o primeiro tipo de ponto que a gente vai trabalhar é ponto simples, epitélio conjuntivo, faz a sutura, nada demais, então a gente entra no epitélio, sai no conjuntivo, depois a gente pode entrar no conjuntivo e sair no epitélio, ou fazer um 8 e aí entrar no epitélio conjuntivo, faz a sutura e acabou. Mas uma das técnicas mais interessantes para se trabalhar em aumento de coroa clínica é a técnica do cochoeiro, que aí a gente vai entrar no epitélio, voltar e aí vai deixar sempre essas alcinhas para dentro. Esse esqueminha aqui tem uma falha, eu vou mostrar para vocês, acho que aqui é mais interessante fazer. Olha só, percebam que, imagina que aqui é o primeiro passo da sutura. Eu vou entrar do epitélio para o conjuntivo e vou deixar uma alça aqui nesse interior. E aí vou sair nessa mesma papila e aí todo esse tecido aqui vai ser tracionado nesse sentido apical. E aí vai conseguir fazer com que essa sutura mantenha a sua posição. E aí ela vai passar de baixo por baixo do ponto de contato desse paciente e vai fazer exatamente o mesmo movimento na palatina, no outro lado. E aí vai ficar essa alça também fazendo esse sentido de puxar para cá essa sutura. Voltando aqui, quando eu fizer a sutura, eu já consigo aqui, eu faço o ponto aqui, nessa região, e aí eu vou fazer com que esse tecido justamente faça esse movimento de trazer esses dois retalhos contra o osso. Trazendo isso contra o osso, a gente tem um posicionamento muito, muito interessante do paciente de aumento de coroa clínica. A gente tem uma possibilidade maior de fechar em primeira intenção, ou seja, de conseguir pegar as pontas das papilas e encaixar na posição correta, é bem mais interessante. E aí outro esqueminha mostrando o mesmo tipo de sutura, que a gente entra no epitélio, entra no conjuntivo, sai do conjuntivo para o epitélio, deixa essa alça para dentro, e aí talvez a coisa mais importante numa aula é mostrar isso numa esponja. Se você fizer esse tipo de sutura numa esponja para fazer uma adequação, né? Quando você faz esse treinamento na esponja, você consegue perceber que a esponja faz o movimento, exatamente esse movimento de baixar esse tecido mole e expor cada vez mais o dente no aumento de coroa clínica. O cochoeiro horizontal é uma variação também muito interessante, mas não difere tanto e na verdade, quando você tem pouca mucosa queratinizada restante, e aí você não vai ter espaço para fazer esse cochoeiro vertical, você opta por fazer ele horizontalmente. O cochoeiro evertido é uma lógica diferente. Eu não vou nem perder muito tempo, porque, na verdade, ele é usado para sorriso gengival, que aí a ideia é o contrário, é tracionar para cima. Eu faço aumento de coronário, mas eu quero que minhas papilas se mantenham no lugar. Então, por conta disso, esse sutura ele quer trazer o retalho para cima e não jogando para baixo. E isso aí se dá justamente por essa questão de quando a gente vai fazer em dentes anteriores. Mas não é um tipo de sutura que ainda... vamos deixar para a aula de sorriso para falar desse tipo de sutura. Vocês veem que o resultado estético é bem interessante quando a gente faz assim, para fazer em dentes anteriores. E aí, por fim, a gente vai falar dos retalhos quando a gente faz o reposicionado apicalmente. Quando a gente falou lá, a gente tinha 4 tipos de cirurgia, basicamente, ou seja, a gengivectomia, o aumento de coroa clínica típico, ou seja, a gengivectomia com osteotomia, e os retalhos reposicionados apicalmente,
com ou sem osteotomia, em geral com osteotomia, né? A gente vai entrar com a sutura, vai travar nesse periósteo que a gente preservou. Na verdade, esse periósteo não vai estar até aqui, porque a gente vai ter feito a osteotomia, então essa porção anterior aqui não vai ter periósteo, né? Aqui vai ser o osso, né? Removido, blá, blá, blá. Então, eu vou travar nesse periósteo remanescente e aí pego essa sutura e suturo aqui. Eu não suturo em outro lugar, não. Suturo ela aqui mesmo. Então, a ideia é que eu suture esse dente naquele tecido em cima do osso, aquele periósteo ali, para a gente poder reposicionar isso apicalmente. Não é fácil. Imagine numa gengiva que geralmente é o tipo de gengiva que tem esse tipo de mucosa mais fina, são gengivas mais finas. Então, é óbvio que, em geral, essas suturas são muito difíceis. É necessário fios muito mais finos, 6-0, 5-0, nylon, Vicryl, para conseguir fazer esse tipo de cirurgia. Mas vejam que é possível. Aqui é uma foto, talvez uma das fotos mais bonitas de quando eu fazia especialização de pele, lá com o professor Joel, com o professor Renato, é justamente essa foto mostrando que existe periósteo e que é possível ancorar no periósteo, sim, dependendo da necessidade. E aí, só para finalizar, né, para a gente terminar a nossa aula, quais os tipos de fechamento, mas isso aí não é uma coisa muito relevante. Na verdade, é o mesmo que você faz numa cirurgia, você geralmente usa o nó de cirurgião, né? Faz 2 para um lado, volta um para o outro e finaliza. Em alguns momentos você pode fazer um nó quadrado, ou seja, faz um para um lado e outro para o outro, e aí você já vai ter uma cirurgia, já vai ter uma sutura um pouquinho mais tranquila de fechar. Pode fazer 2. Então, na verdade, aí fica um pouco a gosto do freguês, um pouco de como a pessoa tem o treinamento dela para fazer esse tipo de cirurgia. E aí eu só queria terminar, para a gente estar falando de bando de coisa aqui, mas eu acho que essa foto é emblemática para a gente perceber como, para a gente fazer esse tipo de tratamento, a gente precisa se preocupar muito, às vezes, com o material. Aqui é só simbolicamente, eu não fiquei falando disso o tempo inteiro, mas são 2 fios de mesma espessura, teoricamente, né? Esse aqui é um fio 4-0, esse aqui é um fio 4-0 de seda. Se você olhar, o fio é realmente da mesma espessura, mas olha a diferença entre as agulhas. Qual você acha que vai ser a chance de eu dilacerar a papila com esse tipo de agulha? É gigante, né? Então, quando vocês vierem para a clínica, precisar de aumento de coroa clínica, a gente pediu um fio de Eticon, que nem é o mais caro, tem De Brown, tem Rosalon, tem vários outros mais caros. Eu quero que vocês percebam que a gente não faz esse pedido à toa, a gente faz esse tipo de pedido, usa uma lâmina de aço carbono, pede uma 15C, não usar solidor como lâmina, porque a gente precisa de uma certa, na periodontia, às vezes é necessário um pouquinho mais de carinho com o tecido, porque são tecidos muito pequenos, uma área muito limitada de atuação, e por isso a gente precisa de um certo zelo maior com o nosso tecido. Eu agradeço vocês até agora, tá? A gente terminou a aula aqui. Eu agradeço vocês terem me suportado tanto tempo. Espero que vocês estejam aproveitando essa quarentena para estudar. Entendam que não é férias, por enquanto a gente precisa justamente estar mantendo esse contato. A faculdade está fazendo de tudo para conseguir restabelecer essa ligação e, sinceramente, espero que vocês estejam estudando, antecipando seus trabalhos de conclusão de curso e tudo isso para poder aproveitar de maneira mais eficiente possível esse período aí de quarentena. No mais, eu peço que todos tenham todo o cuidado do mundo para não se infectarem, para não infectarem os parentes, principalmente nossos avós, nossos pais mais velhos, nossos pais com problemas de diabetes, porque pode ser fatal, e toda a responsabilidade do mundo com as informações que a gente divide, porque uma vez que a gente é profissional de saúde, a gente tem um peso de autoridade muito maior na informação que a gente está dividindo, então todo cuidado, não deixem que outras pressões façam com que vocês divulguem, mesmo que não seja a sua opinião pessoal, tenham muito cuidado com o que você vai divulgar na internet, porque você tem a autoridade de ser um profissional de saúde ou de estar se formando como profissional de saúde, e se essa informação não for verídica, você pode estar levando ao prejuízo de várias pessoas. Muito obrigado a todos. Essa foi a aula de aumento de coroa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê ainda aí com sorriso gengival e diversos outros temas que a gente vem abordar durante esse período de quarentena. Gente, um beijão, tudo de bom, tá? Tchau, tchau.